Você vai ouvir agora uma pregação completa do Spurgeon, aquele que é chamado de príncipe dos pregadores. Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucian Correia e eu sou a voz que vai narrar essa pregação para você. Essa pregação foi tirada do livro Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, 173 pregações de Charles Spurgeon. E se você tem interesse em adquirir essa obra, deixei o link da loja Amazon na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de inscrever no canal para não perder outros vídeos iguais a esse. Se inscreve aí para não perder, hein? E me acompanhe também no Instagram, posto muita coisa bacana lá também. Agora, sem mais delongas, vamos à pregação e que Deus te abençoe e fale com você. Texto base, Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 5 ao 9. Achava-se ali um homem que, havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ficar são?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Disse-lhe Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem ficou são e, tomando seu leito, começou a andar. João 5, do 5 ao 9. Juntamente com muitos outros, esse homem estava ali ao redor do tanque, na esperança de que a água fosse agitada por um anjo e ele pudesse então entrar na água primeiro do que todos os outros que nela se atiravam, para que fosse curado. Esperava ali por muito tempo e em vão. Mas por que esperava? Porque Jesus não estava ali. Onde Jesus não está, você tem que esperar. Se só existem um tanque e um anjo, tem de esperar. Pode até uma única pessoa receber a rara bênção da cura de cada vez, mas as demais pessoas, muitas outras, não receberão bênção alguma. Quando Jesus chegou, no entanto, cessou essa espera. Jesus caminhou por entre a multidão de pessoas doentes e olhou para esse homem. Perguntou se queria ficar curado, ordenou-lhe que se levantasse, tomasse seu leito e saísse logo dali andando. E ele ficou curado imediatamente. Eu até parabenizo esse homem por esperar. Admiro sua paciência e perseverança, mas lhe peço, por favor, que você não siga o seu exemplo. Ele esperou porque Jesus não estava ali. Você não pode nem deve esperar, pois Jesus está aqui. Havia uma necessidade e justificativa de ele esperar, pois só havia um tanque, um anjo e nada mais. Onde Cristo se encontra, não há necessidade alguma de espera. Qualquer pessoa que olhar para Cristo esta noite será salva esta noite mesmo. Ainda que olhe para Ele aqui ou no fim do mundo. Você pode olhar para Ele agora, e eu conclamo que o faça. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Não endureçais os vossos corações como na provação. Hebreus 3, 8. Nestes bancos ou nos corredores os mais distantes, se você, pela fé, voltar seus olhos para Jesus, o Senhor, que vive no trono do Altíssimo, há de alcançar cura imediatamente. Esperar é algo que tem a ver com o tanque de Betesda. Todavia, esperar no tanque das ordenanças, como já ouvi alguns dizerem, não é, de modo algum, uma atitude coerente com as Escrituras. Nunca li nada na palavra sobre a necessidade de se esperar ali, mas leio sempre: crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16, 31. Contudo, como ajuda aos muitos que certamente já esperaram até se fatigar, que perseveraram no uso dos meios da graça até ficarem desapontados e desanimados, vamos analisar esse caso do homem inválido de Betesda. Número 1. Observamos, em primeiro lugar, que o Salvador conhecia a situação. Menciono isso com o objetivo de dizer que o Salvador conhece a sua situação. Jesus viu o homem deitado ali. Havia uma grande quantidade de pessoas sobre as quais o Salvador poderia lançar seu olhar, mas ele fixou o olhar especificamente sobre este homem, preso ao leito, inválido por 38 anos. E Jesus já sabia
tudo sobre ele. Ele também vê você deitado, hoje, agora, onde você está, essa noite, incapaz, sem esperança, sem fé e sem luz. Ele o vê e quero que você sinta que isso é verdade. Chama você do meio dessa multidão, onde quer que você esteja sentado, e seus olhos o estão sondando da cabeça aos pés. Mais do que isso, ele olha tanto mais para o interior quanto para o exterior e lê tudo o que se acha em seu coração. No caso do homem do tanque, Jesus sabia que ele estava naquela situação havia muito tempo. Ele sabe também dos anos durante os quais você tem esperado. Você se lembra de ser levado para a casa de Deus por sua mãe? Lembra-se quando menino de ter ouvido sermões que parecia assustá-lo? Você ia para casa, para o quarto, ajoelhava-se e pedia a Deus que tivesse misericórdia de você. Mas ao que parece, você se esqueceu dessas imagens. Elas se foram como o nevoeiro da manhã que se dispersa tão logo o sol desponta. Você se tornou adulto, esqueceu-se das coisas divinas, livrou-se de todas as suas lembranças da infância. Ainda assim, você já esteve aqui para ouvir a palavra sendo pregada e, de certo modo, na esperança de obter uma bênção. Você de fato ouviu a palavra, mas sua fé talvez não casasse bem com aquilo que você ouviu e, assim sendo, perdeu a bênção. Mesmo assim, ainda guarda o desejo de que ela possa vir a ser derramada sobre você. Você jamais desprezou as pessoas ditas espirituais ou as coisas de Cristo. Não tem como afastá-las de você, ou pelo menos acha que não poderia. Na verdade, você sempre teve o desejo interior de ser contado no povo de Deus. O Senhor Jesus sabe de tudo isso, assim como sabe dos muitos anos que você tem esperado como ouvinte, mas tão somente como ouvinte da palavra e não cumpridor. Tiago 1:11. Impressionado por vezes, mas continuando a cometer violência contra os seus melhores sentimentos e voltado para uma vida negligente. O Senhor sabe, de fato, tudo sobre você. Não sou eu quem irá escolher e chamar você do meio dessa congregação. Mas lembre-se, enquanto eu estiver pregando esta noite, milagres hão de ser provavelmente realizados e processos que mudarão o próprio caráter dos homens aqui presentes estarão acontecendo nesta casa, pois Cristo está sendo pregado, seu evangelho está sendo proclamado e oramos com fervor para que isso não seja feito em vão. Deus vai abençoar este esforço, vai abençoar pessoas aqui esta noite. Quem será ou quantos serão não posso imaginar, mas haverá de abençoar sua própria palavra. E porque você não vê, Ele o vê como está, onde está e o que é. Nosso Senhor sabia tudo sobre as decepções do pobre homem. Quantas vezes em que ele se esforçou para ser o primeiro a entrar na água e achou que seria capaz de dar o feliz mergulho. Outro enfermo ultrapassou e suas esperanças se dissiparam. Outro doente saía da água curado e ele com suspiro profundo caía de volta em seu leito, sentindo que se passaria certamente longo tempo antes que o anjo mexesse nas águas outra vez, mas que mesmo assim poderia voltar a ficar desapontado mais uma vez. Lembrava-se então das muitas e muitas vezes em que havia perdido quase toda a esperança. E lá estava ele, quase em desespero. Pareço agora ouvir alguém murmurar esta noite dizendo: meu irmão encontrou o Senhor, meu amigo que veio aqui também encontrou o Senhor. Pude ver minha mãe morrer com a esperança firme e certa da glória. Há conhecidos meus que se achegaram a Cristo, mas eu ainda estou vivendo sem Ele. Quando havia cultos especiais, esperava poder ser abençoado de maneira especial. Comparecia às reuniões de oração, lia minha Bíblia em segredo. Por vezes tive uma esperança, era apenas uma pequena esperança, mas era uma esperança, e pensava, pode ser que um dia desses eu seja curado. Sim, caro amigo, meu Senhor sabe tudo sobre isso a seu respeito. Ele se solidariza com toda a tristeza que você sente essa noite. Ouve aqueles seus desejos não externados. Conhece seu desejo de ser curado. Segundo ponto. Em segundo lugar, o Salvador reavivou o desejo de cura daquele homem. Jesus lhe perguntou: queres ficação? João 5, verso 6.
e lá estava ele. Não vou me deter, no entanto, na questão de como seria ficar deitado junto ao tanque, mas simplesmente fazer a aplicação dessa situação para você, que aqui se encontra em condição similar. Cuidado para não se esquecer do motivo de estar aqui. Fica atento para não vir à igreja de Deus sem saber por que está vindo. Eu já disse que certamente, anos atrás, você ia a lugares de adoração na esperança de encontrar a salvação. Bem, você continua vindo, mas não a encontrou. E a está procurando agora? Não terá caído no hábito de sentar e ouvir os sermões, orar e assim por diante, sem sentir ter vindo em busca de algo especial para si mesmo? Você vai e vem, simplesmente frequentando o lugar de adoração, e isso é tudo. O Salvador não deixaria o homem inválido deitado ali, conformado, só porque ele estava ao lado do tanque. Não, ele como que indagou: por que você está aqui? Não tem algum desejo? Não quer ser curado? Meu caro ouvinte, gostaria que você fosse capaz de dizer sim a esta última pergunta. Você veio aqui esta noite para que o seu pecado seja perdoado, para que a sua alma possa ser renovada pela graça divina, para que você possa encontrar-se com Jesus Cristo. Você veio aqui esta noite para que seu pecado seja perdoado, para que a sua alma possa ser renovada pela graça divina, para que você possa encontrar-se com Jesus Cristo? Se é isso, quero que você se concentre neste ponto, que não venha simplesmente aqui, que não venha como se fosse uma porta presa numa dobradiça que abre e fecha repetidas vezes e que não muda para melhor por causa disso. Não se contente com meros hábitos religiosos. São apenas hábitos ritualísticos e nada mais. Você vai e vem e se conforma e fica satisfeito? Que não seja assim. Cristo desperta hoje seu desejo de cura ao lhe indagar também: queres ficação? Não adote a indiferença desesperadora. Lembro-me de 2 irmãos e uma irmã que me ouviram pregar durante bastante tempo e que estavam em grande angústia em sua alma. Ao mesmo tempo, achavam que não poderiam crer em Cristo e que deveriam esperar, nem sei mais pelo que. Esperaram até ficarem mais velhos. Nunca conheci pessoas de melhor moral ou melhores ouvintes, dado o interesse com que ouviam as mensagens, mas parecia que jamais iam adiante. Finalmente chegaram ao seguinte estado: pareciam sentir que, se era para ser, então seria, e se não era para ser, então não seria. Achavam que tudo o que poderiam fazer era simplesmente sentar e ficar quietos, parados e pacientes. Pacientes afligidos pelo medo de se perderem para sempre? Não é de se esperar que um homem condenado à morte fique na cela feliz ou tranquilo ao ouvir que sua forca está sendo montada. Deve naturalmente ficar inquieto, impaciente. Fiz o melhor que pude para deixar aqueles amigos preocupados com a sua salvação, mas devo confessar que acho que meus esforços devem ter gerado resultados muito pequenos. O Salvador disse e deu a entender ao homem de Betesda: quer ficar são? Pois me parece que você está numa condição tal de indiferença que não se importa se vai ser curado ou não. Não há pior condição para nos mantermos do que essa. É muito difícil lidar com ela. Deus permita que você não tenha essa indiferença obstinada, na qual a pessoa se deixa ficar à deriva, rumo à destruição, à mercê de algum destino desconhecido. Oro para que você se lembre de que é você quem decide. O que Cristo disse àquele homem e o que ele subentendeu foi: quer ficar são? Você não pode se curar por si mesmo, mas pode desejar e querer ser curado. O Espírito Santo de Deus permite a muitos de vocês que possam desejar e ajam de acordo com aquilo que vocês mesmos pensam. Você nunca será salvo contra a sua vontade. Deus não arrasta ninguém ao céu pela orelha. É preciso haver em você uma mente disposta, que consinta com a obra de sua graça soberana. Se ela existe em você, quero que a exerça esta noite, do mesmo modo que Cristo desejou que aquele homem a exercesse ao dizer: quer ficar são?
como quem diz: você tem algum desejo disso, qualquer anseio, quer suplicar pela sua cura? Quero atiçar esse fogo e fazer que ele pegue. Se houver apenas uma fagulha de desejo, quero soprar sobre ela e orar para que, sobretudo, o Espírito Santo a sopre, transformando-a em uma grande chama. Paulo disse: o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Romanos 7:18. Creio que alguns aqui têm um real desejo de serem salvos. Agradeçamos a Deus por isso. Queres fircação? Creio também que o Salvador faz por determinado motivo essa pergunta que transformarei numa exortação. Afaste-se de todas as indicações estranhas de como você deve ser salvo. A pergunta não foi: queres ser colocado no tanque? Mas sim: queres fircação? A pergunta não foi: você quer tomar tal remédio? Você quer que eu lhe faça isso ou aquilo? Mas sim: você quer fircação? Você está disposto a ser salvo da maneira que Deus, que Cristo quer? Alguém poderá dizer: bem, eu quero primeiro ter um sonho. Alma querida, não deseje qualquer tipo de sonho, pois eles são apenas sonhos. Outra pessoa poderá optar: quero antes ter uma visão. Meu caro amigo, não há nada no plano de salvação quanto a ter visões. Quero ouvir uma voz, dirá outro. Bem, então ouça a minha voz e oro para que o Espírito Santo faça você ouvir a voz de sua palavra por meu intermédio. Mas eu quero. Oh sim, você quer, mas você não sabe bem o que quer. Tal qual uma criança mimada que tem suas preferências passageiras, suas modas, seus caprichos e desejos. Quem dera todos estivessem dispostos a ser salvos pelo simples plano de crer e viver. Se essa é a maneira de Deus, quem somos nós para criarmos uma nova maneira de funcionamento da própria salvação? Quando mostrei o caminho da salvação a uma amiga minha, tempos atrás, ela disse: ore por mim. Não, respondi, não vou orar por você não. Como pode me dizer uma coisa dessa? Espantou-se ela, indignada. Respondi: coloquei diante de você o Cristo crucificado e roguei para que você cresce nele. Se você não crer nele, estará perdida. Sendo assim, não devo orar a Deus para que crie qualquer novo caminho de salvação para você. Se não crer em Cristo, você bem merece estar perdida. Ela então me disse: sim, agora entendo. Eu realmente olho para Cristo e confio nele. Respondi: agora sim, vou orar por você. Agora podemos orar juntos e até cantar juntos um hino, se for necessário. Não tente, caro amigo, estabelecer a sua própria ideia sobre como você deve ser convertido. Você não consegue encontrar duas pessoas que tenham se convertido da mesma forma. Deus não faz convertidos como os homens produzem objetos, ou seja, como uma grande quantidade de coisas iguais. Não, em cada caso existe um homem vivente criado, e todo homem vivente, todo animal vivente, toda planta vivente é, de alguma maneira, diferente de todos os outros de sua espécie. Não se deve procurar uniformidade na obra da regeneração. Queres fircação? Vem. Você não quer o perdão dos seus pecados? Não anseia por um novo coração e um espírito reto? Se é assim, deixe de lado as falsas indicações de como obtê-los e faça aquilo que Cristo diz para você fazer. Queres fircação? É como se o Salvador lhe dissesse: mais do que nunca, esteja disposto agora. Eu sei que você ficará são. Agora, esta noite, você terá mais vontade do que nunca que isso aconteça. Deixe que a vontade que você possui seja exercida, coloque-a para funcionar. Se você deseja ser salvo, esteja ainda mais desejoso esta noite. Se você realmente deseja encontrar Cristo, deseja encontrá-lo mais ainda esta noite do que já desejou por toda a sua vida. Você chegou a uma importante crise em sua vida. Pode estar à beira da morte, quem sabe. Muitos já morreram repentinamente. Se é realmente para ficar são, deseje ficar são
esta noite. Oro para que possa se ver pressionado, para que você dê fim ao seu longo atraso de espera, que você tenha um sentimento que diga: não tenho mais tempo a desperdiçar, não posso me demorar mais, tenho de ser salvo esta noite, tenho de ouvir o claro som do grande relógio de Deus no salão da graça, que sempre repete: agora, 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 sem jamais emitir qualquer outro som. Ó, que o Senhor possa fazer que isso aconteça por sua própria graça. Como você viu, o Salvador despertou o desejo de cura do homem deitado junto ao tanque. Ele conhecia a situação dele e assim reavivou aquele seu desejo. Ponto número 3. Em terceiro lugar, o Salvador ouviu a queixa do homem. O homem disse o seguinte: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Algumas daquelas pessoas tinham certamente amigos que se revezavam dia e noite, e quando chegava o momento em que a água era agitada, pegavam seu paciente e o colocavam na água. Aquele homem provavelmente havia perdido todos os amigos. Seus 38 anos de doença haviam cansado e afastado todos eles. Ele então lastima: não tenho ninguém que me coloque no tanque. Como posso então entrar na água a tempo? Existem de fato muitas pessoas nessa situação, precisam de ajuda. Na época em que vivi em Menton, tive a alegria de levar um grande número de amigos a Cristo. Quando precisei deixá-los e voltar para Londres, alguns me questionaram: o que podemos fazer sem o Senhor, pregador? Não temos mais ninguém para nos levar pelo caminho certo agora. Ninguém para nos instruir, ninguém para discutir e esclarecer nossas objeções e resolver nossas dúvidas, ninguém a quem possamos narrar as ansiedades do nosso coração. Alguns de vocês, sem dúvida, falariam da mesma maneira, e devo admitir que a falta de quem possa ajudar é realmente um assunto muito sério. Nessa área, então faz uma grande falta você não ter uma pessoa para ajudá-lo, um amigo que depois de um sermão chega e simplesmente diz uma palavra bondosa, faz um bem maior muitas vezes que todo o próprio sermão. Até mesmo um pobre desorientado que tenha passado longo tempo na prisão pode ser liberto verdadeiramente se algum amigo bondoso lembrá-lo das promessas divinas que agem como uma chave abrindo as portas do cárcere que ainda o prende. Você há de convir então que é realmente uma valiosa ajuda ter um amigo crente sincero que possa auxiliar em erguer você do meio de uma dificuldade e baixá-lo até as águas, as quais não pode descer sozinho, colocando-o dentro do tanque. Sim, é uma grande carência não se ter um amigo assim, e lamento muito se você não o tem. Se você vive em um lugar onde não há com quem falar sobre assuntos espirituais, ou se você frequenta um ministério que não o alimenta, não tem de fato quem possa confortá-lo. Na verdade, infelizmente, existem realmente muitos poucos aptos e capazes de prontamente ajudar os pecadores a se chegarem a Cristo. Alguns que tentam fazer isso são sábios demais ou têm o coração muito duro. Ser simpático com os outros a fim de ser realmente capaz de ajudá-los requer um treinamento especial na escola da graça. Suponho até que, por isso, alguém possa estar dizendo: eu não tenho ninguém para conversar, nem um crente amigo, nem na família. Não tenho ninguém a quem possa recorrer em busca de ajuda. É por isso que eu continuo parado onde estou. Sem dúvida, ter quem possa ajudar é de maior valia. Todavia, nem sempre quem ajuda pode ser tão valioso quanto se pensa. Conheço pessoas que tiveram um grande número de crentes as ajudando enquanto buscavam Jesus e, no entanto, na verdade, nenhum deles foi realmente capaz de ajudá-las. Não é por confiar apenas em seus auxiliares terrenos e os considerar como indispensáveis que Deus irá abençoar seus esforços e eles lhe serão úteis. Tenho a impressão de que muitos dos que buscam a salvação diriam até mesmo a bons e sinceros crentes aquilo que Jó disse aos seus amigos: todos vós sois consoladores molestos. Jó 16:2. Afinal, de que modo um simples ser humano pode ajudar em questões da alma? Ninguém pode nos conceder fé ou perdão.
Nenhum ser humano pode nos dar vida ou mesmo luz espiritual. Mesmo que você possa ter alguém para ajudá-lo, lembre-se de que não pode levar em conta demasiadamente os homens, confiar demais em crentes que se disponham a auxiliá-lo. Peço que lembre-se disso. Acho que existem até os que ajudam um pouco além da conta. Ouvem um sermão, ficam realmente impressionados e alguém é então suficientemente enganado a ponto de pensar: isso é conversão, mas não é conversão. Chamados mais tarde, agora venham à frente e deem seu testemunho. Eles vão à frente e dão um testemunho daquilo que nunca aconteceu. Depois um amigo convida: venha a determinada reunião, venha, junte-se a nós, a nossa igreja, venha. E assim são conduzidos, nunca tendo nenhuma verdadeira vida interior ou energia espiritual que lhes tenha sido concedida do alto. São simplesmente como crianças levadas num carrinho, incapazes de caminhar sozinhas. Que Deus não permita que você participe desse tipo de crença, em que dependa sempre de outras pessoas. Na verdade, há pessoas que desenvolvem uma espécie de crença de apoio, ou seja, apoiando-se sempre em outra pessoa. Quando aquele apoio é retirado, o que acontece com quem nele se apoiava? Aquela boa senhora idosa crente que o ajudou durante tantos anos morre. Onde está a sua crença agora? Ou então o pastor costumava ajudar você a caminhar. Era como se você fosse um animal de montaria de estimação e ele o estimulava a andar e se manter em movimento. Quando o clérigo se foi, para onde você foi? Não tenha uma crença desse tipo, eu lhe imploro. Embora um ajudador seja de fato muito útil, lembre-se que, sob certas condições, até mesmo um crente que lhe ajude pode ser um empecilho. Eis agora o ponto onde eu queria chegar, meu caro ouvinte. Você vai haver-se diretamente com Jesus essa noite, e com Jesus você não precisa mais de homem comum algum. Você não precisa mais de um tanque e um anjo. Precisa tão somente se relacionar com seu próprio Senhor e Salvador. Suponha que não haja realmente pessoa alguma para ajudá-lo. Você vai precisar mesmo de alguém com Jesus aqui? Se era preciso antes alguém para colocá-lo no tanque, de agora em diante você não precisa mais de pessoa alguma, nem mesmo para ser apresentado a Cristo. Você pode falar com Ele diretamente. Pode clamar por si mesmo, por misericórdia a Ele. Pode lhe confessar sozinho o seu pecado. Você não precisa de sacerdote, precisa de um mediador entre a sua alma e Deus. Sim, mas não entre sua alma e o seu único mediador, Jesus. E você pode se achegar a Ele onde e como estiver. Venha até Ele agora, conte-lhe a sua situação, clame por misericórdia. Ele não quer a minha ajuda, não quer a ajuda do bispo, não quer a ajuda de quem quer que seja. Ele, e somente Ele, pode solucionar inteiramente o seu caso. Coloque seu caso nas mãos de Jesus, então não precisa absolutamente cair no chão em prantos e se lamentar por não ter quem lhe possa ajudar. Cristo é suficientemente capaz de salvar todos que se achegam a Deus por seu intermédio. Sei que essa conversa pode lhe parecer bastante franca, mas precisamos e muito de conversa franca nos dias de hoje. Só me satisfaço de haver pregado se houver procurado em minha pregação trazer as pessoas a Cristo. Existem diversas doutrinas, distintas e sublimes, sobre as quais eu gostaria de discorrer, muitas experiências profundas e arrebatadoras que gostaria de narrar. Contudo, frequentemente acho que deva deixar essas coisas de lado e me concentrar em questões mais comuns e muito mais úteis para persuadir os homens quanto a Cristo, a fim de que possam deixar de olhar fixamente para coisas puramente humanas e se afastarem de ordenanças e de si mesmos, passando a lidar com o próprio Jesus de maneira bem clara e direta, não havendo mais assim necessidade de coisas humanas, nem certamente de espera ou atraso. Ponto número 4. Eis a minha conclusão. O Salvador solucionou plenamente o caso daquele homem. O homem inválido não tinha quem o ajudasse. Cristo o ajudou totalmente sem a necessidade de qualquer outro homem. Aquele homem não podia mover-se senão com grande dor. Sozinho precisava arrastar-se até a beira d'água, mas não precisou mais se arrastar. Não precisou mover-se 1 centímetro sequer.
poder de cura daquele homem residia no Cristo que ali estava comissionado por Deus para salvar os pecadores e ajudar os desesperados. Lembre-se de que o poder que salva, e todo ele, não está no homem salvo, mas no Cristo Salvador. Não posso deixar de contestar todos os que afirmam que a salvação resulta de uma evolução. Tudo que pode evoluir do coração pecaminoso do homem é pecado e nada mais. A salvação é o dom gratuito de Deus mediante Jesus Cristo, e sua obra é sobrenatural. É realizada pelo próprio Senhor, e somente Ele tem o poder de fazê-la. Por mais fraco ou morto no pecado possa estar o pecador, como filho vivo de Deus, posso declarar esta noite que, numa vida que não vivi, numa morte que não morri, está firmada toda a minha eternidade. Você que precisa ser salvo deve fazer isto: olhar não mais para si mesmo, mas para aquele a quem Deus exaltou como príncipe e salvador dos filhos dos homens. O Cristo resolveu plenamente a situação daquele homem por ser capaz de fazer qualquer coisa que aquele homem precisasse. E resolve a sua situação, meu caro ouvinte, pois é capaz de fazer por você o que quer que seja necessário. Entre o momento que vivemos e aquele a quem passaremos pelos portões do céu, jamais haverá algo necessário que Ele não possa conceder. Qualquer ajuda requerida que não esteja pronta a conceder, pois dele é todo o poder no céu e na terra. Além disso, o Senhor pode fazer mais por você do que aquilo que você lhe pede. Aquele pobre homem de Betesda nada pediu a Cristo senão mediante seu olhar e seu estado à beira do tanque. Se nessa noite você sente que não pode orar, que possui carências que não consegue descrever, se algo há que você almeja, mas não sabe bem o que seja, Cristo poderá lhe conceder. Você só vai saber realmente do tanto que precisa quando vier a recebê-lo. Talvez agora, por sua misericórdia, Ele não queira que você conheça ainda todas as suas carências. Mas eis justamente o ponto mais importante. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Que Ele possa fazer isto esta noite. Seja então confortado pela cura daquele homem inválido. Receba uma grande esperança e diga a si mesmo: Ele também pode me curar. A maneira pela qual Cristo operou seu milagre foi bastante singular. Realizou sua cura por meio de uma ordem. Não seria talvez o modo pelo qual eu e você teríamos trabalhado, nem talvez fosse a maneira que alguns cristãos nominais aprovariam. Jesus ordenou ao homem: levanta-te. Ora, o homem normalmente não poderia se levantar. Toma o seu leito. Ele também não poderia tomar seu leito. Por 32 anos fora incapaz de sair dali, de seu leito, pelo menos sem bastante dificuldade. Toma o teu leito e anda. Andar, ele não tinha como andar. Já ouvi críticos comentarem: aquele pregador diz às pessoas creiam, mas elas não podem crer. Ordena dizendo arrependam-se, e elas não têm como se arrepender. Nosso Senhor é o nosso exemplo. Ele disse àquele homem que não podia levantar-se, não podia tomar o seu leito e não podia andar: levanta-te, toma o teu leito e anda. Foi assim que ele exerceu seu divino poder, e essa ainda é a maneira pela qual salva os homens hoje. Ele nos dá fé suficiente para que possamos ordenar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. Eles normalmente não poderiam ouvir: ossos secos, assim diz o Senhor, vivam. Não poderiam viver, mas diz a palavra, eles realmente ouviram e viveram. Muito embora, ao agirmos pela fé, profiramos ordens que aparentemente são absurdas e irracionais, a obra de Cristo é feita por intermédio dessas ordens. Não disse Deus: haja luz, em Gênesis 1:3? E a quem o Senhor proferiu tal palavra de poder? Às trevas, ao vazio, e houve luz. Hoje ele fala ao pecador e diz: creia e viva. O pecador crê e vive.
Deus deseja que seus mensageiros, aqueles que possuem fé para proferir essa ordem, façam que os pecadores saibam que não têm em si força para obedecer, que se encontram moralmente perdidos e arruinados, mas que mesmo assim lhes ordenem em nome do Deus eterno. Assim diz o Senhor: levanta-te, toma o teu leito e anda. Creiam, arrependam-se, convertam-se e sejam batizados todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Essa é a maneira pela qual o poder de Cristo chega aos filhos dos homens. Jesus disse ao homem com a mão atrofiada: estende a tua mão. Mateus 12:13. E ele assim o fez. Diz ao morto: vem para fora. João 11:43. E ele realmente vem. As ordens são obedecidas por meio da imediata capacitação. Quando suas ordens são fielmente pregadas e proferidas, o seu poder vai com elas e por ele os homens são salvos. Encerro com a seguinte observação: o poder foi concedido mediante a obediência. O homem não parou e discutiu com Cristo dizendo: levantar-me? O que está querendo dizer? O Senhor me parece amigo, mas por acaso está aqui para zombar de mim? Levantar-me? Eu estou deitado aqui há 38 anos e o Senhor diz: levanta-te. Acha que não houve um minuto sequer nesses 38 anos no qual eu não teria me levantado com facilidade se pudesse fazê-lo? E ainda assim o Senhor diz: levanta-te. E além do mais, toma o teu leito, carrega essa esteira na qual estás deitada. Como eu posso fazer isso? Faz 32 anos que não consigo levantar o menor peso que seja e o Senhor ordena que eu carregue essa esteira pesada? Quer fazer de mim motivo de zombaria? Andar, o Senhor diz: anda, andar. Ouçam vocês à minha volta, ele pede que eu ande. Mal posso levantar um dedo e ainda assim ele me ordena que eu ande. O homem poderia ter argumentado dessa maneira, e essa seria uma argumentação bastante lógica, a ponto de poder até mesmo nosso Senhor considerar que o homem teria certa razão em supor que ele lhe dissera palavras vazias. Mas em vez de falar assim, quando o Senhor lhe ordenou: levanta-te, o homem ganhou logo um intenso desejo de se levantar. Tomado desse desejo, ele se moveu com forte impulso para se levantar e se levantou para sua própria surpresa. Levantou-se, curvou-se, pegou agilmente sua esteira, totalmente maravilhado com cada parte do seu corpo, louvando a Deus, enquanto ele a enrolava e colocava no ombro, tomado de grande entusiasmo. Para sua admiração, também constatou que suas juntas, seus pés, suas pernas podiam se mover e saiu dali andando ereto, levando sua esteira. O milagre estava completo. Um diálogo como este poderia então ter acontecido entre eles e outros ainda em Betesda. Pare, homem, pare. Vem até aqui. Você teve forças para fazer isso sozinho? Não, não tive. Você sabe que eu estava deitado, parado ali há 38 anos. Não tinha força alguma até que me disseram: levanta-te. E eu me levantei. Levantou como? Sozinho? Oh sim, você pode ver. Levantei-me, enrolei minha esteira e estou andando. Ah, então foi levado a algum tipo de compulsão que fez que movesse suas pernas e suas mãos. Se eu fui forçado a fazê-lo? Oh não, eu fiz isso livremente, na maior alegria e felicidade. Eu bato palmas e regozijo só de pensar que pude fazê-lo. Não quero voltar para essa velha esteira e ficar deitado ali de novo, não. Mas então, o que foi afinal que você fez? Bem, eu não tenho muita ideia do que fiz. Eu acreditei nele e fiz o que ele me disse para fazer. Um poder estranho e misterioso veio sobre mim. Essa é que é a minha história. Conte então a todas essas pessoas o que aconteceu. Oh, não posso. Só sei que foi assim, mas não posso explicar. Uma coisa eu sei, era aleijado, mas agora posso andar. Era inválido, mas agora posso carregar o meu leito. Estava deitado aqui, mas agora consigo ficar em pé e andar. Não posso explicar essa noite, meu amigo, como acontece a salvação. Contudo, lembro-me quando eu estava sentado no banco de uma igreja, como o mais desesperado pecador que já viveu. Ouvi o pregador dizer: olhe para Cristo e viva. Ele parecia estar me dizendo: olhe, 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 olhe. Eu olhei e vivi.
Naquele momento o fardo do meu pecado se foi. Eu não estava mais aleijado pela descrença. Fui para casa como um pecador salvo pela graça para viver e louvar ao Senhor. Pela fé então vi um rio de amor fluir. Esse amor vou cantar até Deus me chamar. Fico impressionado com o fato de que teremos muitos hoje aqui que vão simplesmente obedecer à ordem do Evangelho. Creia e viva. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16:31. Oh, faça isso agora. A Deus seja dada a glória e a todos vocês seja concedido a felicidade para sempre. Amém e amém. Finalizamos então essa mensagem. Quero saber o que Deus falou com você e o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça também que deixei aqui o link para comprar o livro pela Amazon e não se esquece também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Deus abençoe e até a próxima.